Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Márcio e trago para vocês mais uma questão sobre estudo de funções polinomiais do segundo grau. O que nós queremos fazer aqui é o seguinte, esboçar o gráfico dessa função, construir o gráfico dessa função, estudar definir o domínio e a imagem, e estudar o sinal dessa função, tudo no mesmo exercício para a gente ganhar tempo. A gente começa fazendo o seguinte, calculando a raiz ou zero da nossa função. Fazendo isso, a gente faz o y igual a zero, menos x ao quadrado, mais 1/2 de x mais 1/2. Lembrando que estamos trabalhando com frações aqui. Aí a gente não vai mexer em nada nela não, tá? Vamos destacar aqui o que a gente tem aqui. O A é menos 1. Ele sendo menos 1, o A é negativo, né? Logo, a nossa concavidade vai ser voltada para baixo. O B é 1/2 e o C também é 1/2. Bom, o discriminante da equação diz o seguinte, que delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta, o b é 1/2, eu vou usar parênteses por causa da fração. Quando você eleva uma fração ao quadrado, você eleva numerador e denominador. 4 vezes o a, coloco entre parênteses porque é negativo, vezes 1/2. Aí, nesse caso, eu não preciso colocar parênteses. Delta é igual 1/2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado, 4. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar 4 sobre 2. E aí, a gente tem que delta é o quê? Eu não posso somar isso porque trata-se de uma fração, uma soma de frações com denominadores diferentes. Eu tenho que ter o cuidado de tirar o mínimo múltiplo comum, que é o próprio 4. Múltiplos entre si, o maior dele é o mínimo. Então, 4 por 4 é 1. 1 vezes 1, 1. 4 por 2 dá 2. 2 vezes 4, 8. Mais 8. E aí você conclui que o delta é 9/4. Olha que delta maravilhoso. Nesse caso, o delta é maior do que zero, isso quer dizer que x1 é diferente de x2. Quer dizer que a parábola vai tocar em dois pontos diferentes no eixo das abscissas, tudo bem? Então vamos prosseguir nossos estudos aqui, partindo para a fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara, onde diz o seguinte, que x é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. E aí a gente tem que o x é menos, o b é 1/2. Então, 1/2 eu coloco aqui. Mais ou menos a raiz do delta, que é 9/4. Isso tudo sobre 2 vezes o a, que é menos 1. E aí a gente conclui que o x é igual a menos 1/2, mais ou menos, a raiz de 9/4 é 3/2, porque a raiz de 9 é 3, a raiz de 4 é 2, sobre 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, pessoal, prestar muita atenção aqui agora, porque eu posso afirmar para vocês, ao fazer essa questão, eu cheguei a cometer alguns equívocos aqui que não pode acontecer de jeito nenhum. Olha só, eu vou diferenciar as raízes aqui, mas não quer dizer que é a ordem correta que eu vou colocar no gráfico, tá? Vou chamar de x1 essa, e x2 essa aqui, tá? Então, x1, menos meio mais 3 sobre 2.
Perceba, os denominadores são iguais, né? Eu posso somar ou subtrair. Menos meio mais 2, menos meio mais 3 sobre 2, vocês há de convir que vai dar 2 sobre 2 positivo. Como eu estou dividindo por um número negativo, 2 sobre 2 em cima vai dar 1 como resultado. Como embaixo eu tenho menos 2, então o resultado é menos 1 meio. Menos 1 meio menos 3 sobre 2, mesma coisa, os denominadores são iguais, eu posso subtrair. Menos e menos, eu somo e repito o sinal. Dá menos 4 sobre 2, que vai dar 2 como resposta, né? Perdão. Menos 1 meio menos 3 sobre 2 vai dar menos 4 sobre 2, que vai dar menos 2. Que dividido por menos 2, menos com menos dá mais, resultado é 1. Tudo bem? Beleza. Bom, vamos partir para o x do vértice agora. O x do vértice é menos b, deixa eu localizar aqui, senão vocês vão ficar sem ver. X do vértice é menos b sobre 2a. Portanto, o x do vértice não vai ficar bonitinho, né? Menos b, o b é 1 meio, então vai ficar menos 1 meio. Sobre 2a, sobre 2 vezes menos 1. E aí o x do vértice vai ficar menos 1 meio dividido por menos 2. E aí, fazendo a continha, o x do vértice repete-se a primeira. Como os sinais são iguais, o resultado vai ser positivo aqui, né? Então, ó, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vai dar 1/4. Tudo bem? E 1/4 é a metade de meio, tá, pessoal? Só para lembrar aqui, ó, 1/4 é 0,25, é a metade de meio. Vamos para o y do vértice. Esse gráfico é chatinho de fazer. Menos delta sobre 4a. Portanto, o y do vértice, o delta é 9/4 sobre 4 vezes a, que é menos 1. Portanto, o y do vértice é 9/4 dividido por menos 4. Perceba que eu estou dividindo por menos 4, vai dar menos 4 ali, né? Porque, opa, esqueci de colocar aqui o sinal do delta. Menos delta, né? O delta é 9/4, é menos 9/4. Perceba que eu estou dividindo com sinais iguais, o resultado é positivo. Eu vou repetir o primeiro. 9/4 dividido por 1/4, vezes 1/4, né? Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Eu vou ter um y do vértice 9/16. Como eu disse a vocês, não iria ficar um número bonitinho, tá? Pessoal, 9/16, você dividindo isso aqui vai dar 0,5625. Eu fiz a continha aqui em outros exemplos que eu tentei resolver aqui. O resultado dá 0,5625. Ou seja, um número um pouquinho maior do que meio. Muito pouquinho maior do que meio, tá? Por aproximação que nós vamos fazer esse gráfico. Então, o gráfico, nós vamos fazer o gráfico aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo, aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo. Aqui meu eixo do y, né?
Vou graduar com 1 centímetros, que aí fica fácil para a gente localizar o meio aqui. Meio. Bom, eu percebo o seguinte, a parábola ela vai passar pelo meio, ela vai cortar o eixo das ordenadas no meio, tá? Nesse ponto meio aqui, ó. Aqui é zero, aqui é 0, aqui é 1, aqui é meio, tá? 1 meio. Então esse ponto aqui já é conhecido nosso, a parábola vai cortar ele, tá? Vou traçar aqui o eixo das abscissas aqui. É um gráfico chatinho, tá, pessoal? Realmente é um gráfico chato. E geralmente um gráfico assim o professor pede na prova para poder ver o que o aluno vai fazer. Porque se ele conhece frações, que ele quer analisar mais do que uma função do segundo grau, ele quer analisar um contexto geral. Aí você tem aqui o 1, 2, 3 e assim vai. Aqui você tem o menos 1, menos 2, menos 3 e assim vai. Para o eixo da abscissa, eu sei que o gráfico vai intersectar no menos meio. Então vamos localizar o menos meio aqui, ó. O menos meio, aproximadamente aqui, ó. Então aqui o gráfico vai tocar menos meio. Menos meio. Entretanto, o x do vértice é menor que menos meio. É 1/4, é a metade de meio. A metade de meio positivo, né? Então, se eu tenho 1 ali, ó, se eu tenho 1 aqui, ó, eu localizo o meio e a partir do meio eu divido esse meio exatamente na metade. Aqui aproximadamente 1/4. Esse é o meu x do vértice. E o y do vértice é um pouquinho maior do que meio. Vamos colocar aqui, ó, o x do vértice como sendo aqui, ó. Zero vírgula 56, né? Aproximadamente. Então, ó, eu vou ligar 1/4 aquele 0,56 lá. Realmente o gráfico é muito ruim de fazer, pessoal, muito chatinho de fazer esse gráfico aqui. Até aumentar um pouco mais aqui para vocês enxergarem. Então, ó, tentar tracejar com uma cor diferente. Aqui eu encontrei o vértice aqui, ó. Aqui é meio, né? Aqui é o vértice da nossa parábola. Note só, hein? Perceba. E aí eu tenho como nossa resposta aqui. Aqui é 1, né? Aqui é 1. E aqui é menos meio. Certo? Menos meio. O ponto aqui está aqui. E aí a gente vai fazer, ó. Vai ligar os pontos aqui, ó. O gráfico. Não sei se vai dar para fazer direitinho aqui com... Deixa eu ver se eu consigo um transferidor para ver se coloca aqui no lugar. Se der, vai ficar uma boa, né? Só para não ficar muito doido, né?
Gráfico é essa doideira aqui mesmo, gente. O gráfico é essa doideira aqui. Lógico que ele não faz uma... Olha que gráfico. Chatinho de fazer, né? Bem chato de fazer. X2 menos 4 menos 4, que dá 2, dividido por 2 dá 1. Tá, beleza. Então, olha só. O que a gente pode afirmar agora a respeito do gráfico? A imagem, quem é a imagem? A imagem vai desde o Y do vértice. Desde o Y do vértice. É limitante no Y do vértice. Então, ó, a imagem é onde eu estou pintando aqui, ó. Então, vamos partir para o domínio primeiro. O domínio, com toda certeza, é o conjunto dos reais. Já a imagem, como foi dito, ela é limitada pelo Y do vértice, ou seja, é fechado no valor onde eu tenho o Y do vértice, que é o que? 9/16, ponto e vírgula. Como a concavidade é para baixo, eu teria até que começar com o menos infinito aqui, né, pessoal? Aqui seria até interessante começar com o menos infinito, senão não teria sentido. A imagem teria que ser assim, abre parênteses, menos infinito, porque ela é parábola voltada para baixo, ponto e vírgula, 9/16, fechado no 9/16. Essa é a nossa imagem. O domínio é o conjunto dos reais. Deixa eu focar aqui para vocês verem. Vendo aqui, ó. A nossa imagem é essa aqui. Vou diminuir aqui A nossa imagem é essa aqui, tá? Olhando o nosso gráfico aqui. Nossa imagem vai ficar desse jeito. Agora, estudar o sinal dessa função, como é que ficaria? Estudando o sinal dessa função, você vai dizer para quais valores de x o y vai ser maior que zero, menor que zero e igual a zero, ou maior que zero, igual a zero, menor que zero. Então, ó, o y vai ser maior do que zero eu pergunto a vocês, em que ponto o y assume valores positivos? Vocês concordam que entre as raízes o meu y é positivo? Que se eu pegar um valor aqui, ó, eu projeto enquanto positivo, projeto enquanto positivo, projeto enquanto positivo, e assim vai. Se eu pegar um valor aqui, eu projeto enquanto positivo, Então, o y vai ser maior do que zero quando o meu x for maior do que menos 1/2 e menor do que 1. E quando o y for igual a zero? O y vai ser igual a zero, e aí eu esqueci de colocar o para aqui, né? Y vai ser igual a zero para x igual a menos 1/2 ou x igual a 1.
E quando é que o y vai ser menor do que zero? O y vai ser menor do que zero, vai ter imagem, né, só valores negativos. Perceba, vai ter valores negativos a partir do momento que eu tiver fora das raízes, não entre as raízes. Quando o meu x for maior, quando x for menor para x menor do que quem? Do que 1/2. Ou seja, menor que menos 1/2, perdão. Menos 1/2. Ou, e aí tem esse outro intervalo aqui, que eu vou encontrar valores negativos para y. Ou x maior do que 1. Tudo bem? Ficou um pouquinho estranho aqui, né? X maior que meio ou x igual a 1. E aqui o y vai ser maior do que zero para o x que estiver entre, né, as raízes menos 1/2 e 1. Isso é fácil de perceber, por quê? Porque acima do eixo das abscissas, o y assume valores positivos, né? Aqui tudo é positivo, ó. Tudo aqui é positivo. E à direita, você vai ter valores negativos para y, tá? À direita e à esquerda. Não é necessariamente para o y, para o x, tá, pessoal? Não estou falando para o x, não. Estou falando o sinal da função em relação a y. Tudo bem? É isso, pessoal. Deixe suas críticas. Se você gostou da videoaula, deixe o seu like, compartilhe com aqueles alunos que têm dificuldade, que está tentando um reforço. Período de prova provavelmente vai pedir questões semelhantes a essas, né, para vocês detectarem aí a imagem, o domínio, enfim, construir o gráfico da função, ou de repente olhar o gráfico da função e analisar a imagem, o domínio. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima videoaula.